dia a todos. Eu quero agradecer a Deus por esse domingo lindo, né? Um pouco de vento, mas que Ele nos abençoou com saúde para podermos estar aqui nessa nossa reunião. Vou fazer uma saudação a todos aqui da mesa, quero ver se faço de forma visual. O vereador Campos Filho, atualmente presidindo o Democratas na nossa cidade. Agradecer a presença do vereador Campos Filho, esse partido que eu tenho nele grandes amigos, dentre eles o Rodrigo Garcia, que foi nosso presidente da Assembleia, foi deputado estadual, é deputado federal agora licenciado e compõe o secretariado estadual. Agradeço também a presença do professor Campos, presidente do PSC, esse partido que vem crescendo, um partido que elegeu desta vez 4 deputados estaduais, e se não me engano, quantos federais? 12. 2 em São Paulo, mas ao todo 17 deputados federais, um partido que teve talvez um dos maiores crescimentos nessa última eleição. Quero cumprimentar também o vereador Arlindo Lara Romeu, amigo, companheiro, vereador dedicado na Câmara Municipal de Campinas, que conhece os problemas da cidade. Vereador Sebá, nosso líder atualmente da bancada, também um vereador que nos honra muito com a sua presença e com a sua luta dentro do PSD. Cumprimentar a minha esposa Sandra, que me acompanha, minha companheira, uma das nossas filhas. Cumprimentar, deixar o sepulcro, viu, André? Cumprimentar aqui, começando lá de cá agora, o companheiro Joilson. Joilson, uma alegria recebê-lo mesmo. A Executiva Nacional não poderia ter destinado uma figura, não diria nem tanto pela importância da cidade, como você colocou, mas pela relação de amizade que você tem. O pessoal aqui gosta de você, os nossos militantes ligados ao sindicato, né? Você sabe que você tem aqui pessoas que são companheiros de luta e que nos honra muito a sua presença aqui hoje. Isso. Vereador professor Alberto também nos honra muito a presença, vereador do Democratas, um vereador que teve uma votação expressiva na cidade de Campinas e tem feito também um trabalho de muita dedicação e como primeiro secretário dessa casa também nos dá a honra da sua presença nesse nosso evento. O presidente do PR em Campinas, meu amigo Eleazar, que é um companheiro também lá de Brasília, das nossas viagens, vamos muitas vezes conversando no avião, falando sobre Campinas, sobre política, é um homem experiente, já foi secretário de governo em mais de 2 municípios, Vinhedo, Barretos, e é um homem que tem muita experiência, escreveu um livro muito bacana sobre administração pública que ele me presenteou, e fico muito feliz com a sua presença aqui, viu, Eleazar? O vereador Elcio Batista, que é o nosso terceiro vereador, uma bancada de 3 que compõe a bancada de vereadores do PSD aqui na Câmara de Vereadores, vereador também eleito com os votos concentrados numa região da cidade, quase como se fosse um voto distrital, se nós tivéssemos esse sistema eleitoral no nosso país, e que representa muito bem a nossa cidade aqui na Câmara de Vereadores. Quero fazer um cumprimento aqui aos ex-presidentes do PSD, o amigo Carlos Bernardes, que se faz presente, também o amigo Hugo Galo, que está aqui conosco, e pessoas que ajudaram com a sua luta o PSD chegar aonde está hoje no nosso cenário municipal, no nosso cenário estadual e nacional. Cumprimento o Vandão, o presidente municipal. Vandão, na sua fala, usou 2 adjetivos, lealdade e comprometimento. Eu queria dizer a você, Vandão, que eu vejo a sua pessoa personificado esses 2 atributos. Eu tenho uma confiança muito grande em você, você sabe disso. Você é um homem leal, um amigo, né? E hoje o Vandão dirige os rumos do PSB na cidade de Campinas. Eu, há algum tempo, pelas minhas atividades legislativas e por outras incumbências de outras esferas do partido, achei por bem ter aqui uma pessoa que dedicasse o seu tempo a essa formação partidária, no entrelaçamento com outros partidos e também na convivência com os nossos filiados.
e encontrei no Vandão, juntamente com a nossa executiva, com o diretório. O Vandão tem se mostrado essa pessoa dedicada ao PSB e a lealdade é um sentimento que nos une de forma muito forte. Quero agradecer a presença de todos aqui e dizer aos nossos amigos, componentes de outros partidos e os filiados do PSB que aqui estão, o vereador Valdir Terrazan, que também, em seu nome, eu saúdo o PSDB, partido que eu fui filiado por 10 anos, cumpri meus 3 mandatos de vereador no PSDB, depois ingressei no PSB no ano de 2001, partido que eu estou também já há 10 anos construindo uma história democrática nessa cidade. Dizer, eu costumo falar nas minhas falas que eu aprendi a falar, a me situar no ambiente que eu estou presente. E nesse ambiente aqui, certamente é um ambiente que transpira política. São pessoas que no seu dia a dia vivem a política, cada qual aqui com uma representatividade muito importante. Eu saúdo de forma efusiva os nossos amigos da região que aqui comparecem. O PSB hoje é um partido estruturado por toda a região. O Vandão aqui já citou nominalmente cada amigo que aqui está, presidente municipal, representante do PSB, e a gente tem esse papel de fortalecer o PSB junto às pessoas, junto às cidades, especialmente as cidades aqui da nossa região. Na pessoa do amigo Toninho Conceição, que foi meu candidato a vice-prefeito, companheiro de luta nas últimas eleições, eu também saúdo aqui ícones do partido que estão presentes, que eu poderia citá-los nominalmente por esse grupo de amigos, um grupo até restrito que se reúne nesta manhã de domingo, porque nós estamos aqui cumprindo esse passo partidário de formalizar as nossas direções. Um dos vereadores disse que na última eleição nós tivemos até uma disputa saudável, né? Hoje o nosso clima é um clima diferente, é um clima que eu preciso e acredito que vocês também, um clima de paz. E eu acho que essa paz, ela é muito importante. Agora, eu aprendi também que a ausência de guerra não significa paz. Às vezes nós temos um clima de paz, mas nós temos muitas batalhas à frente a serem travadas. E eu acho que é esse momento que a gente vive hoje na cidade de Campinas. Eu pude observar várias falas dos componentes da mesa, citando os desafios que nós temos pela frente, desafios que o PSB não conseguirá cumprir sozinho. Desafio que nós temos, a fraternidade, a largura, de dizer aos nossos companheiros de partido que a gente precisa de gente de bem do nosso lado. O partido, a agremiação partidária que nós nos dispomos a militar, ela é muito importante. Mas eu aprendi alguma coisa com o tempo, que tem gente boa e gente ruim em toda a legenda. E nós não podemos trazer para a gente a hegemonia do bem, como alguns partidos fizeram no período de política no nosso país, e perceberam que erraram por isso. Nós temos sim que tentar valorizar os nossos quadros partidários, mas em todos os partidos nós podemos ter pessoas que nos auxiliem nas nossas missões. E eu acho que esse é o desafio que nós temos pela frente aqui na cidade de Campinas. Por isso eu queria dizer que é uma alegria muito grande contar com essas representações partidárias na nossa convenção municipal do PSB. Nós temos aqui o Democratas, temos o PSC, temos o PR, e tivemos também o PMDB que esteve conosco, temos o PSDB, representado na figura do vereador Valdir Terrazan, temos o PTB, na pessoa do Afonso Bittencourt, que está aqui conosco também, e tantas outras legendas partidárias que são muito importantes. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Esse nosso encontro aqui, ele transcende esse salão de cor azul, espumado, acolchoado para a questão do efeito acústico, que nós estamos nos reunindo. É um domingo é um dia, muita gente uma hora dessa, eu sei que até não é bom
tocar nesse assunto, mas está comprando um franguinho assado na padaria, para daqui a pouco compartilhar o almoço com a família, né? São pessoas simples, são pessoas que lutam com a vida, são pessoas que merecem o nosso respeito. É para essas pessoas que nós precisamos construir uma cidade com mais humanidade, com mais decência. Eu estou na política há 20 anos, estou com 46 anos de idade, entrei na política em 92, numa eleição de vereador, que muito me honrou. O cargo de vereador é um cargo muito próximo da população. Eu acho que é onde a gente mais aprende, é uma escola de vida, que você se relaciona todos os dias com as pessoas, na convivência com a população, nos problemas. O Arli colocou aqui uma poda de árvore, que pode às vezes parecer uma coisa insignificante, mas dependendo do problema que a pessoa convive no seu dia a dia, sem encontrar a solução, aquele problema traz até questões emocionais, de saúde, que acabam impactando em outro setor da administração pública. Então a gente tem que mostrar para as pessoas que a gente se preocupa com o que é problema para elas. Desde os problemas menores até os problemas maiores que nós temos na nossa cidade. Problemas de transporte, problemas de saúde, qualificação na área educacional, um comprometimento de quem está à frente da administração pública com os servidores municipais, a valorização dos servidores municipais, que são milhares de servidores na cidade de Campinas, pessoas que têm amor por essa cidade e que precisam se sentir valorizadas. Tem uma frase que diz: incentive o colaborador e detenha-o se for capaz. Você não consegue trabalhar numa equipe onde as pessoas não têm um norte, não têm uma direção e elas não se sentem participantes de um todo. A gente tem que fazer com que cada pessoa, desde o servidor mais simples até o servidor mais graduado, ele se sinta participante, sinta que aquilo que ele faz é importante para a cidade, se sinta respeitado pelas pessoas dessa cidade e que por elas sejam respeitados também. Eu acredito que na política, a gente ouvindo uma historinha, eu gosto muito de ouvir rádio, é a minha origem. Outro dia eu vi num programa na Bandeirantes falando sobre o Gandhi, né? E citou uma historinha que eu achei muito ilustrativa, de uma mãe que levou o filho e pediu, falou: olha, eu tenho falado para ele comer menos açúcar, ele não me ouve. Se o senhor falar, ele vai ouvir. Aí o Gandhi falou: a senhora me traz ele de volta daqui uns 3 meses. Aí depois de 3 meses voltou para a criança, o Gandhi olhou nos olhos da criança e falou: você precisa comer menos açúcar. E ele falou: tá bom, eu vou comer menos açúcar. E a mãe falou: por que o senhor não falou isso há 3 meses atrás? Ele falou: porque naquela época eu também comia muito açúcar. Então, nós vivemos numa sociedade assim, de governantes que querem falar para a população o que tem que ser feito, mas que dão muito poucos exemplos pessoais. As palavras movem, os exemplos arrastam. E nós temos sobre nossos ombros essa responsabilidade de mostrar o caminho, de mostrar que tem condição, de resgatar a credibilidade na consciência e no coração das pessoas. Não se faz política desassociado da emoção e da razão. Nós temos que ter os dois conteúdos. Só a emoção ela é vazia, porque carece de ideias, carece de projetos. Os projetos são importantes, mas só os projetos eles são frios, eles são tecnicistas, eles não têm o sentimento do povo, você não consegue a adesão das pessoas, porque para você cumprir esses projetos, você vai esbarrar em resistência. E eu aprendi uma coisa muito cedo: para você ter uma ideia e para essa ideia ser boa e ser colocada em prática, existem alguns princípios que você precisa levar em conta. Primeiro, se essa ideia não é uma ideia egoísta, se ela vai contemplar a coletividade. Esse é o primeiro plano. Segundo, se ela é uma ideia que vai unir as pessoas em torno de um ideal. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é se tem oposição. Porque se não tiver oposição, não é uma ideia tão boa quanto você pensa que é. Porque as maiores ideias, elas nasceram em cima de resistência, em cima de oposição, em cima de convencimento. E é isso que eu quero convocar vocês. Nós precisamos trazer isso para essa cidade.
vamos enfrentar resistências, vamos enfrentar oposição. Não sabemos ainda com clareza de que lado virá, mas ela se levantará, eu tenho certeza, porque os nossos propósitos são novos. Eu quero mostrar para essa cidade, não tanto pelas minhas qualidades pessoais, que tenho muitos defeitos, mas muito mais pelo que eu aprendi no transcorrer da minha vida, que é possível fazer política de uma forma decente, de uma forma correta, com humanidade, com simplicidade. É possível, sim, que Campinas tenha uma proposta que não esteja focada na mão de um homem só, mas dividida entre responsabilidade sobre os ombros de muitos homens, de muitas mulheres que têm competência, que têm vontade de fazer, que têm vontade de ajudar os seus semelhantes. Tem uma frase no poema que se chama Desiderata, que foi encontrado na igreja de Baltimore, nos Estados Unidos, que fala: não desacredite da bondade, ela existe em todos os dias, anonimamente, em vários cantos do mundo, existem pessoas se esforçando para que o mundo seja um pouco melhor do que ele é. E eu tenho certeza que essas pessoas são a maioria. Eu tenho na minha trajetória de vida uma convivência com vários estratos da sociedade. Aprendi que nós precisamos de todos eles, da mesma forma que eu me referi aqui aos partidos, que existe gente boa e gente sem tanto predicativo em todas as legendas. Eu digo que em todos os estratos sociais também nós encontramos todos os diferentes tipos de personalidades. Mas a minha história de vida não me permitiria deixar de registrar aqui uma ligação com as pessoas mais humildes. É impressionante o sentimento que essas pessoas têm de gratidão. É algo que nos ensina. A pessoa, às vezes, mais atenuada na vida, você faz 1000 favores para ela. No dia que você fala um não, mesmo sendo um não consistente e mostrando a razão daquele não, a pessoa não presta para você. Ela passa a te rejeitar, às vezes, por um não. A pessoa mais simples, mais humilde, ela é grata pelo pouco que você faz, porque ela sabe o quanto a vida exige dela de sacrifício e de luta. Nós precisamos, então, juntar todos esses segmentos da sociedade, entrelaçar, mas nós não podemos nos esquecer de uma coisa: a política existe para um ideal, para que você trate as pessoas com igualdade, para que você dê oportunidade, com fraternidade, com liberdade, oportunidades iguais. E para fazer isso, nós temos que trabalhar com muito afinco para as pessoas mais humildes. De verdade, fazer com honestidade, porque é assim que essas pessoas são honestas, são lutadoras. E para isso nós vamos contar com pessoas da sociedade de Campinas, gente que nasceu nessa cidade, gente que não nasceu aqui, mas que ama essa cidade, que aqui mora há muitos anos, que aqui construiu família, que quer ter Campinas de volta, uma Campinas decente, uma Campinas que tenha a cara do nosso povo. O Joilson falou aqui das páginas dos jornais. Me dói no coração quando eu ando no corredor do Congresso e todos sabem que eu sou de Campinas e a pessoa vem falar para mim das ocorrências da cidade. Eu fico triste, eu sinto uma frustração. O mesmo sentimento que o povo de Campinas tem sentido nesses últimos dias. Campinas, que é uma cidade conhecida no Brasil pelo seu conhecimento, pela sua tecnologia, pela sua pujança, pela força de progresso que essa cidade tem, que até no seu hino traz a palavra progresso. De repente, de uma hora para outra, você começa a ser lembrado, identificado por coisas tão negativas. Nós precisamos virar essa página. Então eu queria, nessa minha fala, que tem sim um componente de indignação, mas que tem muito mais um componente de esperança. Porque eu aprendi que a escuridão total vai até meia-noite. Depois pode continuar escuro, mas já começa a clarear. Nós estamos nesse limiar. Nós estamos no limiar daqui por diante, em que precisamos ter a humildade que o presidente do partido se referiu. E isso tem que ser um exercício diário nosso. Não existe situação nenhuma definida. O pensamento positivo
a força, acreditar que as coisas vão dar certo, tem o seu valor. Você se acomodar, joga contra. Então nós precisamos saber que começa agora um período que terá etapas. Nós teremos etapas pela frente. Eu diria que a etapa mais necessária agora é você convocar todos os setores da cidade para pensar realmente propostas para Campinas, para que as pessoas se sintam participantes. Nós temos cabeças ótimas nessa cidade que podem nos ajudar a elaborar políticas públicas para a saúde, para a educação, para o transporte, para a segurança, para que nós possamos mostrar para Campinas que existe um caminho a seguir em todas as áreas: geração de emprego, conhecimento tecnológico, qualificação para os nossos jovens, requalificação para pessoas que tiveram um aprendizado de uma profissão que hoje está em desuso. Quantas pessoas na minha faixa de idade, meus colegas que fizeram Senai na área de metalurgia, quando tinha uma oferta de emprego muito grande para fresador, torneiro mecânico, hoje já não existe mais esse mesmo volume de emprego, essa mesma oferta. Essas pessoas têm conhecimento de uma profissão, nós precisamos aproveitar e requalificar isso para que elas possam ser aproveitadas. Me dói no coração quando uma pessoa de 50 anos fala para mim: deputado, eu fui procurar emprego em um lugar, falaram que eu sou velho, que a minha idade não permite eu pleitear aquela vaga de trabalho. Ou, ao inverso, quando uma pessoa, um jovem, que precisa do componente salarial dele para formar a renda familiar, ele tenta encontrar o seu primeiro emprego e encontra também as portas fechadas. Eu já passei por isso. O primeiro emprego que eu tive na minha vida, eu esperei meu vizinho chegar, que trabalhava numa empresa, pedi para ele, trabalhava na Comark, era o gerente administrativo. Falei: o senhor podia me dar uma oportunidade? Eu preciso começar a trabalhar, eu preciso ajudar a minha mãe, os meus irmãos na despesa aqui de casa. Então eu acredito que nós precisamos criar essas condições para que Campinas tenha uma administração à altura da dignidade do povo que vive nessa cidade. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui nesta manhã. Obrigado aos meus colegas de partido que aqui estão. Obrigado ao Vandão pela forma apaixonante que ele faz política dentro do PSB, o amor que ele tem por esse partido, né? E obrigado também às nossas legendas co-irmãs que aqui estão. Acredito, nós precisamos nesse momento nos despir de qualquer tipo de vaidade, e a vida me tratou nesse quesito também. Eu já tive vitórias, fui o vereador mais jovem, fui o vereador mais votado, fui o deputado estadual mais votado, fui deputado federal mais votado. Aprendi a lidar com a vaidade. Aprendi que o grande segredo do poder é você não deixar que o poder seja maior do que o objetivo que te levou a pleitear aquele poder. E eu tenho certeza que, se for o meu destino, se nós conseguirmos juntos construir esse caminho, Campinas terá uma condição de ter o seu povo representado com humildade, com tenacidade, com força de trabalho, mas também com muita vontade que essa cidade seja uma cidade cada vez mais humana, cada vez mais acolhedora, uma cidade com aquilo que o ser humano pode ter de mais precioso na sua vida, que é a honra. Muito obrigado, bom dia a todos.